Bom dia, meu nome é Flávia Viana, eu sou acadêmica do 5º ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, juntamente com meu colega Felipe Brito Correia, sob a orientação do professor Breno Tinoco, nós vamos apresentar hoje um caso clínico para o Internato de Saúde do Idoso sobre avaliação geriátrica ampla, e esse caso ele foi atendido lá no ambulatório da Igreja do Carmo, juntamente com a professora Ana Carolina. Bom, o caso clínico, então, é de uma paciente de 70 anos, do sexo feminino, natural e procedente de Belo Horizonte, que mora com a sobrinha. Ela comparece ao ambulatório de geriatria para fazer um check-up, sem queixa nenhuma no momento, e ela não possui nenhum acompanhante durante a consulta. De comorbidade conhecida, ela possui dislipidemia e ansiedade, e essa dislipidemia ela relatou para a gente que era de caráter familiar. Ela está em uso de simvastatina de 10 mg toda a noite, carbonato de cálcio de 500 mais colecalciferol de 400 todos os dias na hora do almoço, mirtazapina de 500 toda noite, vitamina D3 de 10.000 unidades uma vez por semana e injeção de vitamina B12 uma vez a cada 4 meses. Em relação aos hábitos da paciente, ela dorme 8 horas por noite e relata um despertar noturno para urinar, e ela não tem dificuldade nenhuma para adormecer. Sua alimentação é rica em frutas, legumes, verduras, carne e carboidratos e não faz uso de suplementos, e ela nega alteração perceptível recente do peso. Ela nega incontinência urinária fecal e ela realiza colonoscopia a cada 5 anos por causa de sua irmã, que apresentou um câncer de cólon aos 60 anos. E ela nega alterações de memória ou de comportamento. De atividade física, ela realiza caminhadas de 1 hora aos finais de semana, o que é inferior, a 150 minutos recomendados pela OMS semanais. Humor, ela diz, sou tranquila, negando sintomas depressivos ou ansiosos atuais. Mas é importante lembrar que ela toma mirtazapina e ela possui um passado de quadro de ansiedade bastante intensa. O psiquiatra dela, inclusive, ele tem tentado remover a mirtazapina da paciente, mas a paciente se sente muito bem utilizando o remédio e não tem desejo de interromper o uso dessa medicação. Passado gineco-obstétrico dela, nunca engravidou por opção, ela teve a menopausa aos 51 anos e nunca realizou terapia de reposição hormonal. Ela faz acompanhamento anual com ginecologia e obstetrícia. Da história pregressa dela, história pregressa pessoal, como ela já havia relatado, ela possui dislipidemia e cirurgias, realizou apenas cirurgias plásticas de rinoplastia, autoplastia e lipoaspiração de quadril. Alergia a sulfa e AS, e a paciente ela não levou o cartão de vacinação na consulta. História pregressa familiar dela, o pai foi falecido aos 63 anos por um infarto, a irmã falecida aos 60 anos por câncer de mama, outra irmã possui 78 anos e doença de Alzheimer, e outra irmã apresentou um câncer de cólon aos 60 anos. Aqui, a gente gostaria de aproveitar a oportunidade para discutir um pouquinho sobre a vacinação de idoso, que não é igual à vacinação do adulto, e foi por isso que nós perguntamos sobre o cartão de vacina da paciente, que ela não havia levado na consulta, Então, é preconizado que os idosos eles se vacinem contra a herpes zoster, que é uma vacina em dose única e que não deve ser aplicado junto com a vacina de pneumo 23, porque senão reduz a eficácia dela. A vacina de tétano também, a DT, o reforço no idoso deve ser a cada 5 anos, não a cada 10 anos, igual no adulto. A pneumo 23 é uma vacina de 2 doses, que o intervalo deve ser de 3 a 5 anos entre cada uma das doses. A vacina de pneumo 13, que é a vacina de dose única, e deve ter um intervalo de pelo menos 6 meses para a pneumo 23. Então, a vacina de pneumo 23 ela não deve ser aplicada nem com a herpes zoster, nem com a pneumo 13. A vacina de hepatite B, caso o anti-HBs dela esteja negativo, e a vacina de influenza, igual ao adulto, o reforço dela deve ser anual. As vacinas de herpes zoster e pneumo 13, elas ainda não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, mas sempre que possível, é importante orientar para que os pacientes procurem por essas vacinas, caso eles tenham condições financeiras, no sistema particular. Bom, em relação à cognição da paciente, nós realizamos 5 testes com ela, sendo eles a avaliação cognitiva, que ela pontuou 73 pontos em 100, a fluência verbal, em 1 minuto ela conseguiu citar 15 frutas, o teste do relógio, que ela pontuou 4 em 5, o GDS, que é a escala de depressão no idoso, ela pontuou 0, e a mini avaliação nutricional, que ela pontuou 14. Nós vamos discutir em seguida
cada um desses testes separadamente durante a nossa apresentação. Em relação ao seu exame físico direcionado, ela possui a circunferência da panturrilha de 38 centímetros. Aqui é importante falar que o ponto de corte para a medida da panturrilha é de 32 centímetros para homens e mulheres, e que valores inferiores a esse, eles são fortes indicativos de sarcopenia. Isso a força de pressão palmar com o dinamômetro no membro superior direito. Essa medida ela permite estimar a força isométrica máxima do paciente, e reduções nessa medida elas estão relacionadas a dificuldades, prejuízos nas atividades diárias. E o valor encontrado para o paciente está também adequado para a sua idade e seu sexo. O exame do aparelho cardiovascular, do aparelho respiratório, do abdômen não possuíram nenhuma alteração. Para a avaliação cognitiva da paciente, foram realizados alguns testes. O primeiro foi o Addenbrooke. Trata-se de um instrumento que tem sido cada vez mais utilizado para rastreio de demência leve, que foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge. Consiste em uma bateria de avaliação cognitiva breve que testa 6 domínios cognitivos separadamente. A pontuação máxima é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: eles vão atuar nos campos de orientação, atenção, memória, fluência verbal, linguagem e habilidade visual e espacial. Trata-se de um teste mais completo que o mini-exame do estado mental, sendo que as etapas do mini-exame estão inseridas dentro do exame cognitivo de Addenbrooke, podendo ser contabilizadas separadamente. A paciente atingiu um resultado de 92 em 100, que é considerado normal. Continuando a avaliação cognitiva da paciente, foi realizada a prova de fluência verbal. A prova de fluência verbal ela fornece informações acerca da capacidade de armazenamento do sistema de memória semântica, da habilidade de recuperar a informação guardada na memória e do processamento das funções executivas, especialmente aquelas através da capacidade de organizar o pensamento e as estratégias utilizadas para a busca de palavras. A paciente apresentou um resultado de 15 e considerado dentro dos parâmetros da normalidade. Esse teste foi realizado complementarmente ao teste de Addenbrooke, que dentro dele já existe a parte de fluência verbal. O terceiro teste realizado pela paciente foi o teste do relógio, pelo método de Schumann. Trata-se de um instrumento de rastreio para avaliação de síndromes demenciais. Esse método apresenta medidas de sensibilidade e especificidade em torno de 85%. Devemos levar em conta que ele é mais sensível para pacientes com maiores escolaridades. E é importante ressaltar também que sua avaliação evolutiva pode ser mais importante do que o primeiro resultado obtido. Como a paciente apresentou um resultado de 4 em 5, ou seja, com pequenos erros espaciais, porém com dígitos de horas corretas, é considerado um desempenho normal, não sendo necessária a avaliação mais detalhada nesse quesito. Levando em conta a paciente com passado de transtorno de ansiedade intenso, faz uso crônico de antidepressivo, no caso a mirtazapina de 15 mg, e considerando o momento atual de pandemia, no qual os idosos estão mais reclusos e isolados, optamos por realizar o teste da escala geriátrica de depressão com a paciente, apesar de não haver queixas relacionadas. O teste GDS-15 é um teste de triagem para depressão, sendo o diagnóstico feito com os critérios do DSM-5. A paciente apresentou um score total de 0, sendo considerado um resultado dentro da normalidade. Também realizamos o teste de mini-avaliação nutricional com a paciente. Mas por que não simplesmente avaliar o IMC? Idosos, fisiologicamente, eles apresentam um aumento do tecido adiposo e redução da massa magra. Assim, utilizar apenas o IMC para avaliação nutricional no idoso não é ideal, pois é possível encontrar idosos com valores de IMC considerados eutróficos, porém com uma perda de massa magra, ou seja, sarcopênicos. Assim, utilizamos o MAN para a detecção de idosos em risco nutricional. O MAN vai completar as seguintes áreas: avaliação antropométrica, avaliação global, uma avaliação alimentar e uma autoavaliação. O teste apresenta uma avaliação de triagem, na qual a paciente foi submetida. Como a paciente apresentou nota máxima, não havia necessidade de se continuar a avaliação detalhada e, portanto, a paciente não apresentava nenhum risco nutricional naquele momento. Foi realizada uma breve avaliação funcional da paciente, sendo constatada que se tratava de uma paciente completamente independente para suas atividades.
com mobilidade preservada e sem histórico prévio de quedas. Como teste funcional, foi realizado o teste de capacidade funcional SPPB, que é o Short Physical Performance Battery, o qual a paciente teve um desempenho máximo. Esse teste ele consiste em 3 etapas, sendo a primeira uma etapa de equilíbrio, no qual o paciente vai posicionar seus pés juntos, depois o calcanhar à frente, junto do hálux e por último um pé à frente do outro, cada um por 10 segundos. A segunda etapa consiste na avaliação da velocidade de marcha e a última etapa uma sequência de 5 repetições de sentar e levantar da cadeira sem apoio. Outros testes que poderiam ser realizados para avaliação funcional são testes de CATS e de FAIR, que são testes que avaliam a atividade de vida diária simples e complexa, respectivamente. As impressões diagnósticas da paciente são que se trata de uma idosa robusta, com um quadro de dislipidemia, e sua avaliação cognitiva e exame físico estão dentro da normalidade. A conduta tomada foi solicitar uma revisão laboratorial com dosagem de vitamina B12 e vitamina D, sorologias para hepatite, glicemias, função renal, colesterol total e frações e cálcio. Estabelecemos que reaplicaríamos o GDS a cada 6 meses, devido ao histórico prévio de doença psiquiátrica, o quadro ansioso dela. Foi cobrado o exame de densometria óssea e o cartão de vacinação da paciente. Essas foram nossas referências e muito obrigado.